momento em que a prisão de gelo apareceu, alguém se levantou, completamente atônito. Isso não é possível. O que diabos? Qual é a classificação desse dragão? Prisão de gelo, a habilidade esgotará a energia do dragão. De qualquer forma, com a energia armazenada pelo dragão, ele conseguirá chegar ao último momento. Os discípulos da família Ye, da família Liu e da família Mu estavam todos com expressões atordoadas. Ye Longtian, Mu Shen e Liu Qingfen haviam se levantado de seus assentos. O dragão era mais poderoso do que eles jamais poderiam imaginar. Eles achavam que o servo sangrento de Qin Shaotian era assustador o suficiente, mas ainda assim não era páreo para o dragão. O dragão estava usando a melhor habilidade da família do gelo. Será que o dragão estava tentando explodir o local inteiro? Nas primeiras filas, os poderosos guerreiros das principais famílias e do governo tinham expressões graves. Se não soubessem as idades dos dois participantes, jamais teriam acreditado que se tratava de uma luta entre jovens. A luta foi mais parecida com aquela entre guerreiros de animais de estimação de batalha titulados. Qin Shaotian já era um participante excepcional, mas a garota era ainda mais. Ela era um gênio. A mestra do dragão é a garota que afirma que vai ganhar o campeonato, certo? Alguém da família Zhou se ofereceu para apontar isso. Ele estava fazendo uma pergunta, mas o sorriso em seus olhos deixava claro que, sim, ele estava semeando a discórdia. Se não fosse pela família Liu, por que aquele sujeito assustador atacaria nossa família Zhou? Agora, você é o próximo. É a sua vez de provar esse amargor. Ao ouvir as palavras do homem, os outros voltaram sua atenção para a família Liu. Dada a força do dragão, embora não fosse possível afirmar com certeza que a garota ganharia o primeiro lugar, era seguro dizer que ela poderia ganhar pelo menos o segundo lugar. Muitos outros participantes ainda não haviam se revezado, mas era bem improvável que aberrações como aqueles três competissem na cidade base de Longjiang ao mesmo tempo. O dragão. Será que a família Liu conseguiria derrotar a garota? O ancião da família Liu sentia todos os olhares sobre ele. Não estava disposto a fazer papel de bobo, então teve que esconder sua raiva, mas os punhos cerrados revelavam sua indignação. Ele odiava profundamente aquela loja de animais de estimação fada. A outra pessoa que ele odiava era Liu Yuan. Aquele inútil. Ele tinha muitas maneiras de competir e desenvolver seu negócio, mas ele tinha que ir contra aquela loja. Ele nem tentou pesquisar sobre a loja antes. Se a mestra do dragão realmente vencesse o campeonato, as lojas Primo, que operavam há décadas, teriam que fechar as portas. A Primo perderia sua reputação, então, essa loja os atacaria e se reergueria. A família Liu viraria motivo de chacota. Perderiam toda a credibilidade. Tendo visto a força aterrorizante demonstrada pelo dragão da geada lunar, o ancião agora tinha pouca confiança em seu jovem mestre. A única pessoa com quem ele podia contar era Qin Shaotian, que também era uma aberração. Mate o dragão. Essa foi a primeira vez que o mais velho da família Liu torceu pela família Qin. Sentado ao lado dele estava o velho da família Qin. No momento, ele não estava com vontade de pensar no que o velho da família Liu estava pensando. O sorriso intrigante havia desaparecido do velho. Ele encarava o palco com a testa franzida. Ele nunca imaginou que Qin Shaotian teria que recorrer ao servo sangrento, sem mencionar que o servo sangrento era incapaz de derrotar o dragão. Ele se perguntou se o dragão conseguiria construir uma prisão de gelo completa ou se conseguiria criar apenas uma forma inicial da prisão de gelo. No palco, Qin Shaotian tinha uma expressão preocupada. Ele não conseguia entender como um dragão de 7ª categoria poderia usar essa habilidade. Seria esta apenas uma forma inicial? No entanto, ele percebeu pela nitidez dos pingentes de gelo que, mesmo que fosse uma forma inicial, eles eram mais do que suficientes para matar bestas do nível titulado. Qin Shaotian cerrou os dentes. Ele precisava mesmo usar a habilidade secreta ali. Se ele usasse e vencesse, valeria a pena. Enquanto ele ainda pensava, o dragão da geada lunar não parou, não dando a Qin Shaotian nenhuma chance de desistir. Os pingentes de gelo foram lançados quase no mesmo instante em que surgiram. O dragão rugiu. Energia surgiu, ferveu e convergiu diante do dragão dourado da geada lunar. A flecha do vento apareceu novamente. Não era para ser uma habilidade que um dragão dominaria, mas o dragão da geada lunar a usava com proficiência. Pior ainda, a figura em pé atrás do arco era mais tangível desta vez. Não era mais a sombra ciano, mas uma pessoa com todos os lados dourados. A figura emitia um brilho sagrado e tênue enquanto erguia as mãos e puxava a corda. Uma flecha dourada emergiu e se tornava cada vez mais tangível. Os pingentes de gelo atingiram o local onde Qin Shaotian estava. No momento em que os pingentes de gelo chegaram, um redemoinho negro surgiu de repente perto de Qin Shaotian. Então, os pingentes de gelo o afogaram. Os pingentes de gelo de 10 metros de comprimento se chocaram contra ele como meteoritos em queda. O palco tremeu violentamente e desabou. Todo o local tremia. Enormes rachaduras subiam pelas paredes, fazendo muitos na plateia gritarem de medo. Todos sentiam que seus assentos subiam e desciam como se estivessem viajando em uma estrada rochosa. Isso pode ser um desastre. Se não fosse pelo selo, a prisão de gelo poderia ter destruído metade de uma cidade, sem falar no local insignificante. Após essa rodada, o choque cessou por um instante. Os grossos pingentes de gelo perfuraram o chão obliquamente. O palco inteiro estava congelado. Mas no meio, havia uma área que não estava congelada, coberta por pedaços de gelo picado. 3 figuras enormes estavam juntas, o servo sangrento, o guardião da natureza e um dragão. Aquele não era o dragão de lava, mas o dragão de terra. Um dragão com uma linhagem de 9ª categoria e a defesa mais forte entre todos os dragões. Os seus animais conseguiram proteger Qin Shaotian do ataque. Os 3 animais de estimação sobreviveram àquele ataque horrível.
A aparição de 3 dragões no palco surpreendeu a todos. A coisa mais inacreditável. Qin Shaotian tinha 2 dragões. O quê? Alguns espectadores até quiseram soltar uns palavrões. O que havia de errado com o mundo? Eles nunca haviam sequer tocado na pele de um dragão, muito menos possuído um dragão. É claro que se dragões tinham pele ou não, era outra história. A questão era que eles nunca haviam tocado em um dragão. Mas Qin Shaotian tinha 2. Considerando a força de todos os seus animais de estimação de batalha, aquele servo sangrento era o mais furioso e deveria ser o principal, a menos que o insano Qin Shaotian tivesse outros animais de estimação mais poderosos. De qualquer forma, os 2 dragões eram claramente animais de estimação secundários. Muitas pessoas estavam xingando por inveja. O dragão de terra tremeu um pouco e, de repente, caiu no chão. Sangue escorria das escamas daquele corpo amarelo escuro. Nas asas e no peito, as feridas eram tão profundas que os ossos estavam expostos. Por causa do gelo nas feridas, o sangue fervente do dragão havia parado de fluir, impedindo a cicatrização das feridas. O dragão de terra caiu e o guardião da natureza também estava à beira do colapso. O brilho verde do guardião da natureza havia se apagado. Sua coroa rachou. Muitas folhas e videiras estavam congeladas. Tratar o dragão de lava havia consumido muita energia. Naquele momento, o guardião da natureza não era mais capaz de curar o dragão de terra. Se não fosse pelo fato de o servo sangrento ter cortado a maioria dos pingentes de gelo, o dragão de terra e o guardião da natureza teriam morrido. Qin Shaotian respirou aliviado enquanto estava atrás dos 3 animais de estimação de batalha. Por fim, ele sobreviveu. Ele respirou fundo. Ia guardar o dragão de terra e também o dragão de lava. Embora arriscado, ele planejava usar essa habilidade. Agora era a vez dele revidar. Enquanto tentava chamar o dragão de terra de volta, ele lançou um olhar através do palco. Esse olhar fez seu coração disparar. Um raio de luz dourada apareceu em sua visão. Ele tinha a sensação de que sua alma havia deixado seu corpo. Morte. Aquela era uma sensação de morte. Aquela flecha dourada ardente, porém sagrada, trouxera de volta a sensação de morte, que ele sentira pela primeira vez na infância. Aquela lembrança ressurgia. Diante daquela flecha dourada, parecia que ele havia se tornado aquela criança vulnerável novamente. Pare com isso, gritou alguém de repente. Um homem de túnica escura correu em direção ao selo. Nós desistimos. Aquela voz estava cheia de raiva. O juiz ficou surpreso ao descobrir que a família Qin admitiria a derrota e que um dos anciãos famosos da família Qin era quem gritava aquelas palavras. Aquele era um guerreiro de animal de estimação de batalha titulado na posição superior. O juiz reagiu rapidamente. Correu em direção a Qin Shaotian. Sem ter certeza se a garota conseguiria ouvi-lo se ele apenas usasse a garganta, o juiz tentou amplificar a voz usando também o poder espiritual. Ele fez o anúncio. Qin Shaotian perdeu. Aquela voz ecoou no local, chocando o público. Dito isso, o juiz respirou aliviado. Imediatamente depois, sentiu um arrepio. Ele percebeu que mal sua voz havia sumido quando a flecha foi disparada.